temos como título desta palavra desta manhã, Vida no Espírito, uma nova mentalidade. Então nós precisamos ter essa vida no Espírito, do Espírito Santo, para realmente obtermos uma nova maneira de pensar e, em decorrência de tudo isso aí, agir, falar, sentir, enfim, também serão transformados. Mas nós precisamos realmente a cada dia termos compreensão mais clara da palavra de Deus. A partir do mês que vem, na nossa escola dominical, junto com o professor Basotti, nós vamos estar falando sobre princípios de estudo da palavra, no sentido de uma meditação. Princípios para estudo da palavra de Deus. Nós não vamos fazer como estudar a Bíblia, porque não tem uma fórmula mágica. Mas tem princípios que nós precisamos seguir. Por que isso é importante, queridos? Por exemplo, nós temos aquele texto que fala assim: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E aí então Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Queridos, quando Jesus fala isto, e muitas vezes nós já ouvimos isto, e eu sempre digo, é melhor ouvir do que ser surdo, né? Mas a gente já ouviu muitos dizerem assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não está falando do diabo ali. Isso está fora de contexto quando eu coloco o inimigo ali naquela situação. Não que o diabo seja bonzinho, então eu também não sou advogado do diabo, né? Mas a questão ali, Jesus está falando assim, para os fariseus: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com essa religiosidade dos fariseus. Esse tipo de religiosidade rouba, mata e destrói. Então nós precisamos ter uma compreensão clara da palavra de Deus, queridos. E esse texto de Romanos, queridos, começa dizendo assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho à semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Queridos, a vida cristã é essencialmente uma vida sobrenatural. Por sobrenatural, queridos, nós queremos deixar bem claro que há e precisa haver o poder de Deus em ação na nossa vida cristã. E esse poder está acima do natural. Essa é uma frase de John Piper. John Piper diz: a vida cristã é uma vida essencialmente sobrenatural. Então, naturalmente, nós não conseguimos vencer. Por isso começa aqui dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. A preposição aqui: estão dentro de Cristo, estão em Cristo, estão inseridos na vida com Cristo. Então, nós precisamos entender isso, que isso é possível porque o Espírito Santo vive em nós. E quando falamos da pessoa do Espírito Santo, temos que entender que aqui nós falamos do mistério da Trindade excelsa, ou seja, através de uma ação conjunta, Pai, Filho e Espírito Santo, temos a presença real de Cristo em nós. Não é apenas um sentimento, nós temos a presença real de Cristo em nós. Por que não é apenas um sentimento? O próprio Martinho Lutero, numa das suas contemplações e meditações da palavra, ele diz o seguinte: as emoções, elas vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece. Então, uma vida no Espírito e uma nova mentalidade se faz necessário, queridos, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo emocional.
nos deixamos levar pelos sentimentos. E aí então o estrago começa a se fazer. E nessa ação aqui do Espírito Santo, acontece então o quê? Um novo nascimento. Passamos a ter um novo coração. Passamos a ter uma nova mentalidade. Por isso Paulo diz ali em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o Espírito, ele vem produzindo em nós essa mente, a mente de Cristo. Aqui a palavra, queridos, no grego tem o sentido, uma faculdade de perceber e entender bem. Ou seja, um discernimento, uma capacidade de perceber e entender bem o que? A vida espiritual. E aí então fala assim, tendo a habilidade de sentir. A palavra mente aqui tem também isso, tendo a habilidade de sentir. Ou seja, nós vamos ter o gerenciamento, o que o Augusto Cury fala agora, a palavra já fala há muitos anos, o gerenciamento das nossas emoções. E aí então, vamos poder julgar e determinar de acordo com os princípios de Deus. Ah, mas vamos julgar? Sim, nós vamos julgar aquilo que é certo, o correto, na perspectiva de Deus. Porque quando Adão e Eva estão no paraíso, eles fazem um tipo de julgamento. Vamos comer ou não vamos comer desta árvore? Do fruto desta árvore? Comer da árvore é só nós dois, pastor. Que já come a árvore inteira, né? O fruto desta árvore. Né? Eles julgaram, mas julgaram errado. E a consequência veio. No verso 14, queridos, nós lemos aí, do livro de Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Somente quem é espiritual, que eles conseguem avaliar corretamente as coisas do Espírito. Então nós precisamos da vida no Espírito, de uma nova mentalidade, para nós podermos avaliar corretamente aquilo que o Espírito Santo tem dito. Desde o Apocalipse nós ouvimos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Há um falar de Deus até hoje, queridos, desde Apocalipse até agora, Deus está falando. E aí nós então começamos, querer fazer coisas. Nós temos que aprender primeiramente a ouvir. Somente através do Espírito Santo, queridos, nós podemos viver com ousadia. Mas entenda, queridos, a palavra ousadia, que é muito mais do que uma coragem, mas é uma intrepidez que vem pela força do Senhor em nós. Ou seja, porque em nós? Porque passa pelo Espírito que é residente em nós. A força não vem lá de cima. A força está em nós. Já na Guerra das Estrelas falava, a força esteja com você. A força está em você, porque o Espírito está em você. Porque quem não tem o Espírito não é de Deus. Somos de Deus, amém? Amém. Então você tem o Espírito, meu irmão. Então ele não vem, ele está. E nesse estar ele manifesta. E nessa força do Senhor, queridos, lá no Salmo 18, versículo 29, o Salmo 18, verso 29 diz assim: pois com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso soltar qualquer muralha. Queridos, a vida do Espírito não nos isenta de lutas. O salmista fala, eu vou ter que passar por um esquadrão, por um exército, haverá muralhas para saltar, mas ele fala, mas com tua força as coisas se tornam diferentes. E essa força, queridos, está à disposição de todos os cristãos, porque o poder do Senhor habita em nós através do Espírito Santo. Tem um autor, querido, chamado Bob Briner. Ele escreveu um livro que tem um título interessante. Ele fala assim, ovelhas que rugem. Porque a ovelha tem aquele balido para estar morrendo, né? Fraca.
Mas ele fala, ovelhas que rugem. Porque Deus mudou a nossa natureza. Então nós podemos rugir, porque o leão vive em nós. O poder de Deus está em nós. Nos 2 primeiros versículos de Romanos, queridos, nós temos a confirmação. Nenhuma condenação há, se estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque fomos justificados. Então, agora nós precisamos aprender a viver pela fé. Se você não tem condenação, é porque foi justificado. E o justo vive pela fé. Por isso, há muito poder na oração do justo. Porque ele é justificado. Queridos, eu fico pensando, Tiago fala, há muito poder na oração de um justo. Queridos, por que não estamos tendo poder? Quantos justos e justificados por Cristo nós temos? Ou somos? Agora, queridos, você ser justificado é uma coisa, você agir como justificado é uma coisa tremendamente diferente. Precisamos agir como justificados. Também diz, nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo Jesus, fomos justificados, temos que aprender a viver pela fé. Sabe, queridos, os discípulos, o Senhor começa falando ali no livro de Lucas, olha, vocês têm que perdoar, vocês têm que ter uma vida diferente, vocês têm, a justiça de vocês tem que exceder e tal. Aí chega um momento que os discípulos falam, Senhor, aumenta a fé, porque não vai dar. Não aumenta a fé. Aí o Senhor responde, se tiverdes fé. E aí ele usa assim, do tamanho de um grão de mostarda. Essa expressão, queridos, no grego, se tiverdes, está assim, no sentido de utilizar. Seria a mesma coisa assim, você está, lá no o gordinho, ó, você está num churrasco ali e tal, e você tem uma faca na mão. Então, se você utilizar aquela faca para cortar a carne, você vai obter uma picanha. Pela fé, irmãos, eu sei que o preço está caro. Mas imagine pela fé como que é uma picanha. Você vai obter. Então o Senhor fala assim, aquilo que você tem em mãos, você precisa utilizar, se tiverdes. E não precisa ser uma enorme fé, mas uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. Como o grão de mostarda, você vai crescer e vai poder dizer, no sentido de utilizar, ou seja, aos montes. Aí com a força de Deus você salta muralhas, com a força de Deus você ultrapassa os limites. Por quê? Porque esse ter aqui traz para nós convicção que vai fazer acalmar a agitação e a emoção do nosso coração. Se tiverdes, ou seja, uma convicção, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz esse texto, essa palavra. Em Romanos 8,5, queridos, diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, aqueles que vivem de acordo com a carne, queridos, pensam nas coisas da carne, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito vão pensar. Aqui, queridos, quando Paulo fala aqui, ele não está falando, nós temos a palavra grega sarx, que é corpo, que é o corpo visível, material. Um sarx é maior que o outro. É o nosso corpo físico. Mas Paulo fala do sarkikos, uma natureza carnal. E essa natureza precisa estar crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. E esse pender aqui, queridos, a nossa mente se volta para as coisas deste mundo. E diversos autores, queridos, é lógico, vai depender de uma tradução mais literal do capítulo 23 de Provérbios, o versículo 7. Mas uma tradução mais literal desse texto seria assim: como você pensa, você é. Como você pensa, você é. Ou, em algumas traduções, como você imagina, como imagina na sua alma, assim ele é. Alguém escreveu, queridos, a mente controlada pela nova vida
produz fruto espiritual na vida. Se a sua mente, queridos, é controlada, é guiada e dirigida pelo Espírito, vai produzir fruto naturalmente. Não precisa esforço, porque a graça trabalha em nós. E diz, assim como uma qualidade do solo é julgada pela maneira como se desenvolve a lavoura, assim a nossa mente pode ser julgada pela maneira como pensamos, particularmente em tempos de tensão. Acaso entramos em pânico e nos esquecemos de Deus? Ou, com toda a naturalidade, nos voltamos para Ele em busca de solução para os nossos problemas? Aqui é um autor chamado John Owen, no livro Pensando Espiritualmente. Ele fala assim, como que está a sua mente? No dia da tribulação, como que é a sua mente? Você fala assim, ai meu Deus, estou perdido. Ou você fala, Senhor, me ajuda. Porque assim como você pensa, você é. Queridos, uma vida no Espírito e uma nova mentalidade não é fácil porque há uma batalha. Há uma batalha. Se você pega ali Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz, a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E na maioria das traduções, queridos, está ali, esse Espírito é em maiúsculo, dizendo que o que vai lutar em nós é o Espírito Santo. Então, por isso eu tenho que ter todos os dias uma intimidade com o Espírito Santo, para que Ele possa me ajudar a combater, a batalhar contra a minha carne. Para que todas as minhas orações, eu tenho enfatizado isso, termine, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Há pouco, queridos, eu vi, sabe esses quadrinhos com mensagens? Eu achei interessante, e eu até escrevi em cima, falei assim, como que está o meu coração? Como que está o seu coração? Que ele coloca ali, é como se o coração tivesse um pluguezinho desse de celular, e a carga está acabando. Aí, no outro quadrinho, o coração está conectado, e o coração começa a se encher. Sabe, queridos, esses dias eu vi uma experiência assim. 3 pessoas saíram de casa e aí acabaram errando o endereço, foram parar lá num lugar totalmente estranho. E nesse lugar totalmente estranho se viam perdidos, até meio lugar perigoso, e acabou a carga do celular. Das 3 pessoas, nenhuma delas tinha carga no celular. Queridos, não deixe para recarregar quando acabar a carga. Permaneça conectado. E até agora já está meio desatualizado, mas tinha até um aparelhinho que você levava para você dar uma carga caso o seu celular parasse num certo lugar e não tivesse como se conectar. Mas há uma luta. Agora, uma mente carnal pode até pensar sobre religião, mas será uma religião baseada no que ela pode fazer por si mesma. Essa é uma palavra do pastor Alan. O pastor Alan, ele diz isso. Por que eu preciso ter uma mente renovada? Porque muitas vezes eu acho que já está bom. Eu vim na igreja, eu faço minha oração, eu contribuo. Quer dizer, eu tenho aquela prática, o que eu vou fazer? Sabe que ele diz, isso não é novo. Lembre-se lá o carcereiro de Filipos, quando acontece tudo aquilo, a primeira coisa que ele pergunta para Paulo, para Silas ali, o que eu posso fazer para ser salvo? Queridos, nós ainda estamos nessa, mas nenhuma condenação se você está em Cristo. E Paulo não diz assim, olha, você vai seguir agora os 12 planos da salvação, eu vou passar para você, e depois você vai 5 passos para a oração, e depois você vai fazer a classe de catecúmenos. Não, ele falou, crê em Jesus. Mas muitas vezes nós queremos planos mirabolantes. Planos são bons, ideias são boas, não estou dizendo que não são, mas eu preciso crer.
E se eu crer com um plano, é muito melhor. É muito melhor. Para vivermos a nova vida, queridos, precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em todo o nosso ser, em toda a forma do nosso pensar e agir. Ser orientado pelo Espírito, queridos. Veja aí no versículo 6, 8, 6, diz, porque na Bíblia, Nova Versão Internacional, diz, porque a mentalidade para a carne dá para a morte, mas a mentalidade para o Espírito traz o quê? Vida e paz. Queridos, hoje o mundo está querendo, eu quero viver, eu quero ter paz. Mas a nossa mentalidade voltada para o Espírito tem vida e tem paz, e uma vida muito mais excelente, porque é uma vida sobrenatural, e é uma paz que excede a toda a compreensão, porque ela vem de Deus, ela é o próprio Deus, porque Jesus é o príncipe da paz. Precisamos lembrar, queridos, que o Espírito Santo, ele batalha contra a carne, é o Espírito Santo. Por isso, todos os dias eu tenho que estar conectado realmente ao Espírito do Senhor. Não esperar, como eu disse, queridos, terminar a bateria. Tem crente aí que está um fiozinho só. Fala assim, eu vou falar rápido porque não vai dar para falar. Aí perde a comunhão com Deus. Perde a comunhão consigo mesmo. Perde a comunhão com os outros. Por quê? Porque deixou para a última hora. Alguém escreveu o seguinte, queridos, nos evangelhos, há muitas histórias de Jesus curando deficientes físicos, pessoas cegas, pessoas epiléticas, e até ressuscitando mortos. Por quê? Porque é isto que somos. Sem Cristo somos deficientes físicos, somos cegos, temos epilepsia e estamos mortos. E ele diz, até nos sentimos normais assim. Mas o ego é um ídolo difícil de servir. Esse ídolo exige tudo de nós e não perdoa nada em nós. O orgulho egoísta é o ídolo supremo no templo do coração humano. Por isso precisamos uma vida no Espírito. Por isso precisamos uma nova mentalidade. Porque muitas vezes, queridos, tem coisas que não ficam tão óbvias na nossa vida. Por exemplo, nós podemos classificar de imediato. Se eu falar uma coisa aqui, tal coisa, isso é da carne, pastor. Mas nós podemos ter uma moral, podemos ter uma religiosidade, que também não passa de algo da carne. Lembre-se dos fariseus, queridos. Jesus falou para eles, vocês fazem isso, fazem aquilo outro, são cegos guiando outros cegos. Ou seja, mesmo aquela religiosidade era uma religiosidade carnal. Carnal. Qualquer estilo de vida, queridos, que não seja um milagre de Deus, não passa de uma ação puramente carnal. Por isso Romanos 8,14 diz, já falamos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Francis Schaeffer, um autor que ele começou, e além de pastor, ele era um filósofo, e ele diz o seguinte, existem basicamente apenas duas visões de mundo, ou cristão ou secular. E aí vem a pergunta, como que nós estamos pensando? Só existe duas maneiras de pensar, ou de maneira cristã ou de maneira secular. Existe uma maneira cristã de falar, de pensar, de agir e de abordar. Sabe, queridos, um autor, e eu já falei assim, são autores que eu leio, medito, são pessoas que contribuem, têm contribuído com seus estudos para a minha formação. Um deles é o pastor Ray Pratt. E ele fala sobre isso, de nós termos uma mentalidade no Espírito. E aí então ele faz uma comparação de qual estilo de vida é o nosso.
como que nós estamos vivendo. E aí então ele fala assim, o primeiro estilo é o estilo do carro. Independente do modelo de um carro, ou se é até um elétrico, ele tem uma bateria, ele tem um tanque de combustível. Mas vamos imaginar dentro do tanque de combustível. Você tem lá talvez 50 litros, 60 litros, que seja. Você enche aquele tanque. E aí você sai viajar. E vai. Mas uma hora o ponteirinho coloca lá, opa, está baixando o combustível. Aí você precisa encher de novo. E ele então diz que muitos cristãos são assim. O crente tanque de gasolina. Que precisa ser toda hora, tem que encher, tem que pôr mais. E vamos fazer agora, e faz campanha aqui, não sou contra isso, queridos, mas vamos, avivamento, agora é isso, agora é aquilo, porque o tanque está baixando, a gasolina está acabando. Aí o Ray Pertz fala assim, isso não é uma vida do Espírito. E aí então ele faz uma comparação de um trem que ele é elétrico e tem um terceiro trilho. E aí, então, ele faz a comparação de que aquele trem, ele está conectado. Agora, você tem que imaginar, queridos, pela fé, que a eletricidade aqui vem do próprio Deus. Então, é inesgotável. Então, nossa vida, e ele fala assim, aquele trem vai andar 200, 300, 400, 500, 600, não importa. Enquanto tiver trilho, ele vai andar. Desde que ele permaneça ligado ao terceiro trilho. Queridos, nós vamos vencer desde que permaneçamos em Cristo. Se você pegar ali, João capítulo 15, por 9 vezes fala, permanecei em mim. Temos que parar de ser crentes tanque de combustível e ser crentes que permaneçam em Cristo em todo momento, conectados com Cristo. E aí então nós vamos ter uma vida vitoriosa. Quando eu ouvi isso do pastor Ray, eu fiquei pensando, muito tempo eu fui crente de combustível. Agora eu preciso de um congresso. Agora eu preciso de uma vigília. Agora eu preciso de um disso. Eu preciso de um livro novo. Eu preciso de um livro novo. Tudo isso é bom, queridos. Tudo isso é legal. Mas se você não permanecer em Cristo, o combustível acaba. E dá multa. Aí, além de ficar sem combustível, é uma infração grave. Vai ficar no meio do caminho. Devemos estar atentos. Paulo, falando ali aos Gálatas, capítulo 3, verso 3, em Gálatas, Paulo fala assim, isso é numa tradução, eu acho que é transformadora, ou é viva, mas eu achei interessante que fala assim, será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Paulo fala, vocês perderam o juízo? Falando para a igreja de Gálatas. Somente podemos crescer, queridos, por meio do Evangelho, da palavra de Deus, e através do poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, muitas vezes nós vemos as pessoas que o tanque de combustível já está lá embaixo. Ele não sabe se consegue chegar. Aí acaba a esperança, começa a bater uma tristeza, um desânimo, sendo, queridos, que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Deixa o reino de Deus se manifestar no teu coração, na tua vida. Deixa a palavra encher a tua mente e o teu coração. Em alguns momentos, queridos, pessoas buscam mais coisas da carne, porque parecem mais promissoras,
mais útil do que as coisas do Espírito. Até comentávamos numa reunião pastoral aqui. Sabe, as pessoas gostam de coisificar, objetificar as coisas. Então precisa ver. Queridos, vamos fazer isso, vamos. Estamos vendo. Então... Queridos, e se não tiver? E se nós estivéssemos numa perseguição? E se nós estivéssemos realmente numa situação onde fôssemos impedidos de fazer qualquer coisa? Como estaria a nossa vida? Um autor, há pouco tempo, escreveu: Paulo e Silas estavam na prisão, mas ali estavam louvando. Ele falou: as pessoas não estão louvando nem dentro da igreja. Imagine se fosse na prisão. Não estão orando nem dentro da igreja. Imagine se fosse na prisão. Não estão adorando nem dentro da igreja. Imagine se estivesse na prisão. Isso é um autor que fez, que falou, só estou repetindo aqui. Isso é igual novela, né? Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Aí tem um autor, cara, que fala assim, que muitas vezes nós somos, ao invés de vivermos no Espírito, nós queremos ainda viver na lei. Isso é a coisificação da fé, objetificação da fé. Aí a pessoa então fala: eu quero ser um cristão melhor. Então eu vou procurar uma igreja com mais doutrina, com mais regras. Então eu serei mais sério, terei um bom comportamento. Eu lembro o bispo Richard, de uma vez, ele contando que quando ele era pastor de uma comunidade lá no Rio Grande do Sul, um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, estou deixando a igreja, porque agora eu encontrei uma igreja melhor, estou indo para lá. Aí o bispo falou assim: filho, não vai não. Por quê? Não, a igreja é boa? Então não vai não, você vai estragar ela. Porque você precisa mudar de vida. Não é portabilidade de igreja, né, pastor? Agora tem portabilidade de igreja, né? Eu quero mudar, eu quero fazer uma portabilidade para outra igreja. Eu quero fazer portabilidade para isso, para aquilo. Portabilidade de casamento, né? Enfim. Cris, a única portabilidade é para vivermos uma vida no Espírito e uma nova mentalidade. Sabe, queridos, a carne pode ter sucesso em um nível técnico. Exemplo dos fariseus, queridos. Uma religiosidade que tecnicamente, dentro de uma encenação, era bonito de se ver aqueles sacerdotes com suas roupas, levando sacrifícios, fazendo as coisas. Mas Jesus falou assim: eu sou espírito e vida. A palavra que eu trago é de espírito e de vida. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Sabe, queridos, muitas vezes nós amamos os projetos comunitários como os fariseus porque queremos aparecer. Muitas vezes nós gostamos de ir a reuniões de oração, não tem problema, mas vamos à reunião de oração porque queremos aparecer e demonstrar aos outros que somos melhores. E muitas vezes jejuamos para dizer: eu jejuo, você não jejua. Queridos, nós podemos ter 3 tipos de comportamento. Primeiro, uma desobediência. Segundo, uma obediência carnal. Terceiro, uma obediência espiritual. Sabe, queridos, eu quero trazer 5 reflexões para que você possa pensar. Talvez seja rápido, mas aí vai ficar gravado, depois você pode ver. A primeira delas, queridos, a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou do pecado e da morte. Acreditamos realmente nisso? Somos gratos a Deus por não estarmos mais em condenação? Segundo, queridos, os que vivem em Espírito pensam nas coisas do Espírito. Que pensamentos ocupam nossa mente? De acordo com Filipenses, capítulo 4, verso 8, queridos, tem que ser pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros e amável, e de boa fama. Ou como nós lemos em Gálatas: raiva, inimizade, impureza, egoísmo e divisão.
que está em nossa mente. Terceiro, como nós chamamos Deus de Pai. Romanos 8,15 diz: temos convicção de que uma ação do Espírito Santo diz que realmente fomos acolhidos na família de Deus. Romanos 8,16 diz isso, queridos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação, há uma confirmação. Será que eu estou tendo essa consciência? Sabe, queridos, eu estou ficando velho, tem pessoas, eu já não consigo ouvir, mas, pastor, eu acho que Deus não me ama. Então risca lá, João 3,16, entendeu? Inventa outra coisa, põe no lugar lá, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, você está no mundo, você faz parte do mundo, então Deus te ama. Que raio de fé é essa, pastor? Está lá. Mas o que falta é uma testificação do Espírito que vai trazer uma nova mentalidade. E aí, então, essa nova mentalidade vai trazer uma convicção. Então, quando eu chamo Deus de Pai, Paizinho querido, e então eu sei que Ele é o Pai nosso, e eu posso levar todas as minhas necessidades ao Senhor. Porque Ele, como Pai, não vai dar pedra. Como Pai, Ele não vai trazer um escorpião. Ele vai fazer aquilo que é melhor para mim. E como falamos da outra vez, né? Jim Elliot diz: deixe Deus fazer a escolha e você vai ter o melhor. Deixa Deus escolher e você vai ter o melhor. Temos a compreensão realmente que somos filhos de Deus. E nós então, como filhos de Deus, podemos experimentar o amor, a força e a orientação do Pai Celestial a cada passo que damos em nossas vidas. Uma outra reflexão, o Espírito diz aqui, querido, Romanos 8,26, Ele ajuda em nossas fraquezas. O problema não é ter momentos de fraqueza. Paulo diz, o Espírito vai me ajudar. O problema, querido, é quando nós somos fracos também espiritualmente e nem acreditamos que o Espírito nos ajuda. Temos experimentado a ajuda do Pai Celestial através do Espírito Santo, erguendo nossas vidas, enchendo-nos de conforto, de paz e de alegria. Porque Jesus falou, eu vim para que tenham, e se eu não tenho, o problema não é porque Ele veio. Então, eu preciso ter uma nova mentalidade, uma vida no Espírito. Também, queridos, diz Romanos 8,39, nada nos poderá separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá em Romanos 5,5, Paulo fala que o porquê? Porque o Espírito Santo enche o nosso coração de amor. Mesmo, queridos, que em muitos momentos não sintamos este amor de Deus, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E essa verdade nada pode nos separar do amor de Deus. Então, queridos, Paulo, nesse capítulo de Romanos 8, ele nos diz que o Espírito Santo vem trazer para nós uma nova mentalidade, uma nova natureza, uma nova identidade. Há um autor, Dr. Robert Moss, disse: o maior desafio na vida cristã é aprendermos a andar no Espírito. Porque viver no Espírito, queridos, não é algo automático. Diariamente eu preciso decidir andar com o Espírito. A melhor, queridos, medida de maturidade, uma pessoa disse que aí vem uma palavra que é ortopraxia, ou seja, uma prática correta. Queridos, estamos tendo uma prática correta do Evangelho? Romanos 8 diz para nós, queridos, que nenhuma condenação há. Nós temos vitória, pois somos filhos de Deus. E mais do que isso, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Creio, queridos, que o Espírito Santo já veio, e nós precisamos aprender a andar em Espírito, tendo uma nova mentalidade. Feche os teus olhos. Nesta manhã, queridos, o que está ocupando o teu coração?
O que está ocupando a sua mente? Que você possa se render nesta manhã. Se entregar. Falou: Senhor, renova a minha mente. Senhor, renova o meu coração. Tua palavra diz que somos herdeiros do Pai e co-herdeiros contigo. Traz para nós a dimensão da riqueza, dos valores, da altura, da profundidade que há em Ti, Senhor. Vai dizendo ao Senhor, queridos, esse é um momento de reflexão. Para que nesta manhã eu não saia da mesma forma, mas eu tenha a minha mente renovada. Isto é constantemente, queridos. Muitas vezes nós temos dúvidas, não tem problema. Muitas vezes eu tenho medo, não tem problema. Mas o problema, queridos, é se eu continuar tendo uma vida de tanque de combustível. O tanque de combustível é limitado. Agora, se eu permaneço em Cristo, há um poder ilimitado. Amém? Medite agora. Invista tempo nessa hora em oração. Isso pode fazer uma tremenda diferença. Aos pés da cruz me encontrei.
Amém. Faz em nós realmente, Senhor, o teu querer. Senhor, nós queremos aprender a ter uma vida no Espírito e uma nova mentalidade, porque nós queremos, Senhor, que o Senhor pare de procurar e encontre em nós os adoradores que vão te adorar em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, continua trabalhando em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Eduardo.